Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento vocês vão ver esse vídeo. Eu demorei muito para fazer esses vídeos, porque a minha vida tá muito corrida, mas eu precisava fazer, né? Então vou aproveitar que domingo é Dia das Mães e minha mãe gosta muito que eu fale sobre os meus livros. Então achei que seria uma boa forma de, enfim, deixar esse mês de maio especial. Hoje eu vou falar sobre o Grupo Triunfos, né? Os livros que eu fui selecionada no Grupo Triunfos. Não é uma editora, tá, gente? É um grupo de pessoas que ama literatura e eu nunca vou esquecer a sensação que foi a minha primeira publicação pela editora Palavras Mágicas. Então eu acredito que o Grupo Triunfos, ele consegue fazer isso com muitas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter um conto, ou um microconto, ou um nanoconto publicado. Então eu fiquei muito feliz quando eu descobri, né, eles no Instagram. O publisher é o Edu Ravalê, e tem uma equipe muito maravilhosa junto com ele, a diagramadora Cal Santos. Os livros deles ficam lindos. Eu acredito que outras pessoas fazem ilustração, mas o nome que vem à minha mente agora é a da capista da Jennifer, né? Que ela fez a capa do livro Primavera. E a gente também contou com a Tabata, né? Então, se eu tô esquecendo alguma das moiras, eu peço desculpas, né? Elas se autodenominam moiras. E elas ajudam o Edu Ravalê em todo esse processo do Grupo Triunfos, né? A Kelly, por exemplo, ela foi a curadora desse livro aqui, então ela ajudou na seleção. Esse livro aqui em específico ele é muito especial pra mim, porque eu adoro plantas, eu adoro natureza. Então, eu achei a capa linda, já tira por isso. Eu participei do concurso do Instagram, né? E também submeti um conto. Então eu fiquei muito feliz porque o meu conto, ele foi selecionado, né? Ele tá fazendo parte do livro, A Casa Primaveril. E eles ainda colocaram os versos que eu fiz do concurso do Instagram aqui no início, né? Então eu vou ler pra vocês. As flores não desabrocham para serem vistas. Elas simplesmente florescem, indiferente aos olhos que passam apressados. Então, quando eu escrevi isso aqui, eu penso que às vezes a gente pode ser tanto essa flor quanto essa pessoa que passa apressada. Então, tem aquela frase, né, que você tem que ser visto pra ser lembrado. Mas às vezes ser lembrado não é uma coisa tão boa assim. Então só seja você. Eu acho que foi mais nesse sentido que eu pensei nessa flor, que ela é um pouco indiferente. É como se ela não se importasse se ela fosse notada ou não. E essa pessoa que passa apressado, como eu falei, né, às vezes a gente pode ser também, por conta da correria da vida, né, e tantas outras coisas. Tem uma frase do... Pelo menos ela é atribuída ao Van Gogh. Eu ainda tenho que ler a biografia dele pra saber se realmente ele escreveu isso. Mas a frase diz que ele coloca: ache belo tudo que puder, porque a maioria não acha belo o suficiente. Então que esses versos meus sejam um convite, né, também, pensando nessa frase, a você achar belo tudo que puder, sem pressa, conseguir realmente desfrutar de uma coisa bonita que você vê. Ainda falando do Primavera, né, eu recebi o meu, ainda falta chegar mais um, que é o que eu ganhei no sorteio, e como eu falei, né, eles não são editora, não é uma equipe muito grande, então às vezes o próprio Edu faz o envio dos livros, ou o pessoal mesmo, né, as moiras. Então acho que é por isso que eu ainda tô aguardando esse outro livro, né. O grupo ele funciona através de sistemas, então, por exemplo, a gente conseguiu, os autores do Primavera, conseguimos atingir a meta. E a gente acabou, que vai chegar também, né, junto com outro livro, eu tô doida pra estar com ele aqui, pra colocar no meu quarto, que é o pôster, né, é o pôster com essa capa linda. Então eu tô no aguardo aí. É por isso que eu entendo que há essa demora, porque, como eu falei, é um grupo de pessoas fazendo isso, né, não é uma equipe gigantesca. Então é normal que essa logística demore um pouco. Inclusive, os livros você consegue adquirir pelo Catarse, você pode fazer o apoio e também comprar os seus livros já, adquirir eles lá, certo? E o primeiro livro que eu fui selecionada foi esse aqui. Foi os Nanocontos Infinito. Eu participei desse concurso. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido. E esse livro, ele tem um valor especial pra mim agora, né? Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que aqui. No meio do livro tem os agradecimentos para as pessoas que fizeram apoio para que esse livro fosse possível. E aqui tá o meu irmão, Alex Durval, a minha mãe, Maria dos Prazeres, e o meu amigo Lucas, que agora é o meu noivo. Então esse livro ele acabou ganhando um valor muito especial pra mim, né? Também chegou só o meu. Eu ainda tô aguardando chegar o da minha mãe e do meu irmão, que eles apoiaram, né? Tô esperando os outros dois infinitos chegarem. E eu achei lindo esse livro, porque você consegue ler ele realmente de um jeito infinito. Tem tanto em cima quanto embaixo. Então você lê, sabe, indo e vindo. Eu achei muito legal isso. Também, aqueles momentos que você quer desopilar a cabeça, né? Vai ter essas imagens aqui pra colorir. Então eu achei esse livro muito especial, né? Fui selecionada pra ele com o Torvelinho. E eu fiz um versinho pra que ele ficasse justamente com essa ideia de cíclica. É isso. Então, ele fica na cabeça mesmo. Gira, gira e nunca acaba. Está no ar, no mar e na Via Láctea. É bem simples, mas dá essa ideia de caracol, sabe? Eu quis fazer isso.
quando eu escrevi. É claro que eu vou falar desse aqui, né? 77 Gatos e Seus Humanos. Esse livro é lindo. Eu amo capa preta. Esse gato aqui destacando com essas cores. Nossa, eu amei demais. E foi um poema meu que foi selecionado para esse livro, que se chama Gato Preto. Acho que vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de gatos, né? Eu escrevi um conto para a editora PC, através do projeto Aparelli, que é Amor de Pet, enfim. Foi uma história sobre gatos, uma vingança de gatos. Eu fiz esse poema, né? E também tem um gato que ele aparece no livro da editora Palavras Mágicas, que é o Natal Felino. Então, eu sempre tive muitos gatos quando eu era criança, a maioria deles pretos. Eu tive um frajola, tive um rajado também, mas enfim. Eu, sempre que posso, eu dou um jeito de colocar um gato nas minhas histórias, ou enfim, no que eu escrevo, como uma forma de me lembrar, né, desses gatos que eu tive. É um jeito carinhoso, pelo menos pra mim, né? Por isso que eu gosto de colocar eles nas histórias. E eu vou ler pra vocês o poema. Gato Preto. Gato preto esgueirando-se entre sombras. Salta suave sobre telhados, nas noites de chuva ou lua cheia. Ele se aproxima, sem pressa, com uma graça que desafia o tempo. Um corpo curvado, olhos atentos. Observa segredos ocultos. Deixo que ele me observe, um convite silencioso, para escapar, para brincar. Ele volta todas as noites. Seu ronronar me embriaga. Com a mesma calma, pede que eu use minha magia. Então, eu fiquei muito feliz de escrever esse poema. E, assim, principalmente, eu sou um pouco do contra em algumas coisas. Então, eu gostava de escolher os gatinhos pretos das ninhadas. Já que, né, por vários motivos, eles estão associados a rituais, o que é uma pena, né? Então, eu também escrevo pensando nisso, uma forma de tentar, através desse vídeo mesmo, né, não maltratem os bichinhos. Teve 2 concursos do Grupo Triunfos, um deles foi em parceria com a editora Três Serpentes, que é o do Festival Farol. Aí esses livros eu também estou aguardando, como eu falei, né, é um trabalho feito por pessoas, não é uma equipe muito grande, então esses livros ainda vão chegar para mim, eu apoiei os 3, O Caminho que a Água Faz, Escrito na Terra e O Fogo que Me Consome. Eu acho que é isso o nome dos livros. E, pra vocês terem uma ideia, só esse ano a gente veio assinar, né? Foi mandado pra mim, pra eu assinar autorizando a publicação e tudo mais. Então é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Mas, então eu vou falar de outro concurso, né? Que foi o dos Pecados Capitais. E olha só que lindo esses livros. Eu fui selecionada pra Fúria e pra Orgulho. O Edu Ravaleiro selecionou frases do Dante, então eu adorei isso. No Pecado do Orgulho, eu fui finalista, então eu fiquei muito feliz. Mas quem foi o vencedor foi o Alexandre Bauman. Eu acho que eu já devo ter comentado sobre ele com vocês. E eu vou ler o dele porque é sensacional, né? Se chama Paradoxo e diz assim: ele não tinha nenhum orgulho e se orgulhava disso. Então, eu achei maravilhoso, porque quando você escreve microconto, você sabe o efeito que tem que causar, né? Às vezes o próprio título ele ajuda a explicar o microconto. Então eu achei genial essa escolha de título para o microconto dele, né, Paradoxo, com o que ele coloca. Nossa, eu achei maravilhoso e realmente, assim, era para ser o campeão, né, e foi o campeão. Eu não esperava ser selecionada para fazer parte dessa antologia, porque eu escrevi, um dos microcontos que eu escrevi, né, foram 2 selecionados aqui, mas um deles eu fiz, assim, por forma de brincadeira. Eu queria escrever uma coisa engraçada, mas ele foi selecionado. Aqui, pelo menos, eu não sei como é nas outras cidades, mas eu moro em Bahia, mas eu vou muito pra João Pessoa, né? Porque Bahia é como se fosse uma cidade dormitório. Todo mundo que mora aqui perto, enfim, vai pra João Pessoa, sabe que tem um moço que ele vende salada de frutas, e aí ele sempre faz psiu. Aí quando a pessoa olha, ele fala salada. Então eu pensei em usar isso no que eu fosse escrever, porque como eu falei, eu queria fazer uma brincadeira. E aí eu coloquei como título Quem é o Gostosão daqui? E diz assim: acostumada a fazer as garotas se apaixonarem, caminhava confiante pela calçada. Ao ouvir um psiu, sorriu. Mas ao olhar pra trás, a vendedora gritou, salada. Então, eu quis brincar, né? Pegar aquela pessoa que se acha gostoso, super orgulhoso, né? Ouvindo psiu, achando que era alguém querendo ficar com ele. Mas no fim era só alguém querendo vender salada, né? Então eu achei muito divertido escrever isso. Eu não esperava que fosse selecionado. Eu também escrevi um chamado Babel, né? Ele não é, assim, mais no sentido de piada, né? Ele é bem especial. Mas eu não vou fazer a leitura dele. Eu espero que você adquira o seu livro do Orgulho, tá? E descubra esse outro microconto que tá aqui. O último livro que eu vou mencionar é esse aqui, é o Fúria. Fui selecionada com o microconto Sombra. Não vou fazer a leitura dele, porque eu acho que foi um dos meus escritos mais pesados, assim, né? Foi pensando em mulheres que... É uma reviravolta, na verdade, né? Foi pensando nas mulheres que elas sofrem agressão verbal e tudo mais. Então, meio que aqui é uma reviravolta que acontece, né? Eu não fiz a mulher sofrendo essa agressão, mas é como se fosse uma metáfora dela saindo dessa situação.
Eu não vou fazer a leitura pra não dar spoiler, mas se você também puder adquirir, tá, o seu exemplar de Fúria, eu acho que você vai gostar desse microconto, se você também se sensibiliza com esse tipo de assunto, né? Eu achei pesado, mas talvez quando você ler você não ache tão pesado assim. E é isso. Obrigado, Grupo Triunfos, por ficar no aguardo, né, dos outros livros. Os livros do Festival Farol, os dois que foram apoiados pela minha mãe e meu irmão, né, do Infinito, e também o da Primavera. E obrigado por tudo e pela oportunidade, né, de fazer parte dessa equipe também, ser uma triunfante. Então, você acesse o Instagram, você que também quer escrever ou está procurando a sua primeira publicação, eu indico muito o Grupo Triunfos. E é isso. E o último livro que eu vou falar, né, foi minha última publicação. É esse aqui, 70 anos, em primeira pessoa. Histórias de Vida e Universidade, né? É um livro publicado pela editora UFPB, em parceria com a editora União. E todos os autores selecionados, eles receberam um exemplar. E olha que linda essa capa. Olha esses detalhes. Eu achei muito bonito. São ensaios, né? Foram ensaios selecionados, muito pessoais. O meu foi Metamorfoses, Vivências e Descobertas. Então eu conto um pouco de como foi e de como está sendo. A Universidade Federal da Paraíba é uma universidade que eu faço parte, né? Eu estou no meu mestrado. E na reta final. E justamente por isso que eu não tenho participado muito de concursos literários, porque eu tô focando muito na dissertação, sabe? Então, isso explica a minha ausência, e eu tô gravando esses vídeos sobre os livros, mas os momentos, assim, de pausa que eu tenho são muito poucos, né? Como eu falei, eu tô tentando fazer esses vídeos por uma razão muito especial, que é o mês de maio. Então, veio esse lindo marca-texto. Ah, gente, eu não falei, mas o do Grupo Triunfos também, tá? Os livros, eles vieram com marca-texto, todos eles. Aí eu pego um que não tá. Aqui, o marca-texto, tá? Muito bonito. E, como eu falei, eu achei muito legal essa proposta da editora da UFPB, de você escrever em primeira pessoa, achei muito bacana da parte deles. O livro, ele também conta com espaços no final, então, para você escrever a sua história na UFPB, aqui começa a minha lembrança, um encontro que marcou a minha vida na UFPB, uma memória para o futuro, pessoas que marcaram minha trajetória, o que eu quero guardar desse tempo. Dedico esse livro a, se você quiser comprar para presentear, né, ele tá à venda. Minha UFPB em desenho, imagem ou palavra, então, para quem gosta de scrapbooking, fazer uma colagem aqui bem legal, ou de desenhar. E eu achei muito legal isso também, né? Se você não tem condições de comprar o livro no momento, ele também está disponível no site da UFPB, então você pode baixar o e-book, se você tiver curiosidade para saber, né, um pouco dessas pessoas que foram selecionadas para estar nesse livro. E é isso, tá? Espero que vocês estejam bem e não desistam dos seus sonhos, da sua primeira publicação, se você também deseja escrever e publicar, tá? Eu espero também voltar muito em breve a participar dos concursos, quando passar mais esse momento turbulento.